Olá pessoal, a paz do Senhor! Eu sou o evangelista Ellison. E eu sou a evangelista Jéssica. Gente, eu já quero iniciar esse vídeo agradecendo muito a vocês que se inscreveram, a vocês que estão, lá dando like no nosso vídeo, a vocês que estão dando visualizações, porque, gente, nós estamos chegando a 5.000 visualizações. Foi assim, algo extraordinário, nós estamos muito surpresos e muito agradecidos por tudo que está acontecendo, agradecidos a Deus e agradecidos a vocês que estão conosco nessa missão de propagar a palavra do Senhor e de dar esses ensinamentos, porque muita gente não consegue entender e nós estamos aqui, para poder dar essa ajuda para pessoas que não conseguem entender e eu passo a palavra para minha esposa. E assim, muitos testemunhos chegando, testemunhos das pessoas falando o quanto está sendo edificada, pelas palavras, pelos ensinamentos. Nós estamos muito felizes. Surpreendeu completamente a gente, porque eu lembro que o primeiro vídeo que nós postamos, que é até sobre a aula da igreja primitiva, bateu 200 e pouco e a gente já ficou feliz. Quase 300 visualizações. E a gente já ficou feliz, nossa, 300. Quando a gente foi ver no número subindo a cada hora, quando a gente vai ver, sobe. Então, gratidão, muita gratidão mesmo. Fizemos um quadrinho aqui, para agradecer, canal YouTube Papo de Evangelista, gratidão. Isso aí. Vai lá, se inscreva você que não é inscrito. Então vamos embora pra lá? Falei que hoje nós iríamos botar um vídeo, já que percebemos que o povo gostou de aula escatológica, né? Então vamos continuar. Pegar alguns temazinhos escatológicos. Nossa linguagem é simples, então não vem achando que você vai ver coisas teológicas, não. A gente vai pegar temas escatológicos, porém, numa linguagem fácil que dê pra todo mundo entender. Na verdade, nós nem somos teólogos. Nem somos, quem dera. A gente gostamos de estudar, mas nossa linguagem é fácil, que dá pra alcançar todo o público. E hoje eu falei que nós iríamos trazer mais um temazinho escatológico. Fiz uma chamadinha ontem, pro pessoal ficar ligadinho. E como prometido, nós estaremos aqui agora dando uma pincelada sobre um assunto. Tem um comentário lá no vídeo, é um assunto que assusta. Esse também assusta. Que hoje o tema é sobre a grande tribulação. E aí, hein? Pois é, gente, porque é algo assim extraordinário que vai acontecer e assustador. Assustador. Porque está escrito na palavra de Deus que isso vai acontecer e nós cremos que vai acontecer, porém existem algumas vertentes, algumas linhas de pensamentos teológicos que cada pessoa acredita, uns acreditam mais em uma coisa, outros acreditam mais em outra coisa. E nós queremos trabalhar hoje duas linhas de pensamento teológico, que muitos grandes estudiosos já estudaram e já pegaram bases bíblicas para poder ter essa percepção desses temas e veracidade em cima desses temas, mas que é algo que cabe a a opinião de cada um e a fé de cada um, se vai acontecer ou não. Porque uns acreditam que a igreja passará pela grande tribulação, pelos 7 anos, 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio de grande tribulação, no governo do anticristo, e outros... Hoje o negócio tá difícil. Ai, continua. Uns acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação e outros acreditam que não. Os que acreditam, que a igreja vai passar pela grande tribulação, nós vamos usar hoje, o termo pré-milenistas. E os que não acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação, ou seja, que a igreja vai subir no arrebatamento secreto, nós chamamos de dispensacionalistas clássicos. E aí nós vamos explicar um pouquinho para vocês a teoria A e a teoria B, e você vai se identificar aí e ver qual teoria você prefere acreditar, mas a saber que Jesus vai voltar e ponto final, Uma hora ele vai voltar, seja em arrebatamento, ou secreto, ou seja no final da grande tribulação. E nós separamos aqui alguns textos, eu vou deixar a minha esposa iniciar, ela vai falar um pouquinho sobre os pré-milenistas, os que acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação, e isso está na Bíblia, assim como o outro ponto também está na Bíblia. Eu passo a palavra para ela. Como foi citado, tá na Bíblia, a Bíblia, ela deixa esse ganchozinho aí para você escolher. Você que gosta de acompanhar, abra a Bíblia comigo em Mateus 24, deixa eu ver aqui, capítulo 15 ao 28. 24, 15 ao 28, está escrito assim:
Pois quando virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar coisa de sua casa. E quando estiver no campo, não volte atrás a buscar os seus vestidos. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes dê crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Eis que tenho-vos dito, predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Como foi falado, né? Vou falar sobre o pré-milenista, perdão. O pré-milenista, resumidamente falando, são aquele grupo de pessoas que crê que vai haver a grande tribulação e que nós, os santos, a igreja vai passar por ela, tá? Ou seja, mais ou menos assim o cronograma. Vai se levantar o anticristo, no mês de falsa paz, que todo mundo vai... depois dos 3 anos e meio de tribulação, onde ele vai perseguir os cristãos. Aí após isso é que Jesus vem e leva a sua igreja, tá? Esses são o pré-milenista, basicamente falando, crê que a igreja vai passar pela grande tribulação. Agora o Hélio vai falar o outro. Dispensacionalismo clássico, que é os que creem que a igreja não vai passar pela grande tribulação, e isso uma grande maioria das pessoas acreditam. E eu quero usar um texto aqui com você, que fica em 1 Tessalonicenses 4, versículo 16, que é o apóstolo Paulo que está falando isso. E o apóstolo Paulo, por todas as falas dele, nas cartas e tudo mais, ele era um camarada que acreditava no arrebatamento. Ele deixa isso muito claro, né? Em vários textos dele você vai ter 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 50 ao 58, que ele diz, na verdade, é que nem todos nós dormiremos, mas seremos transformados ante o soar da última trombeta. Ou seja, ele está falando do arrebatamento, ele está falando que nós seremos transformados, nós vamos subir antes do soar da última trombeta. Mas ele deixa isso muito mais claro nesse texto de 1 Coríntios capítulo 4, 1 Tessalonicenses, perdão, capítulo 4, você pode acompanhar aí, versículo 16, que ele diz, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Agora olha só, depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados, olha o que o texto está dizendo, arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, assim seremos sempre com o Senhor. Ou seja, Paulo está dizendo aqui que a igreja vai ser arrebatada, vai acontecer um arrebatamento secreto, nós estamos aqui no abrir e fechar de olhos, nós vamos sumir daqui, né? E vamos encontrar com o Senhor nos ares. Inclusive lá em Apocalipse vai falar das bodas do Cordeiro, e muitos teólogos e teóricos dizem que é nesse momento que a igreja vai subir, né, para encontrar com Jesus lá nos céus. E durante esses 7 anos de tribulação que a terra vai passar, depois da igreja ser tirada, a igreja vai estar lá em cima, né, nas bodas do Cordeiro, com Jesus. Tá entendendo? E quem ficou na terra? Quem ficou na terra vai passar pela grande tribulação. Aqueles que desacreditaram que Jesus era o Filho de Deus, aqueles que não serviram a Jesus com integridade, aqueles que não obedeceram, que preferiram viver a vida no pecado e no erro, essas pessoas vão passar pela grande tribulação. Vai haver oportunidade delas se converterem na grande tribulação. Se elas se converterem no final da grande tribulação,
tribulação, dos 7 anos, elas vão ser salvas por Cristo e tudo mais, mas aqueles que não se converterem, que aceitarem a marca da besta, né, o chip lá, né, o 666 do anticristo, essas pessoas não vão obter a salvação. Tá, gente? Então, basicamente, o dispensacionalismo clássico seria essa teoria, que acredita no arrebatamento secreto e que acredita que Jesus ainda vai voltar uma outra vez, só que aí ele desce na terra, pisa na terra, amarra o anticristo, o falso profeta, joga no lago de fogo e enxofre, que inclusive o anticristo e o falso profeta que vão inaugurar o lago de fogo e enxofre quando Jesus voltar depois da grande tribulação. Essa é a teoria do dispensacionalismo clássico. E aí a gente vai voltar a falar agora também mais um pouquinho da teoria dela. Eles, né, no caso, aqui tem uma rivalidade. Tem uma rivalidade. Tinha que ter um X aqui, ó. Por quê? Nós somos um casal, uma só carne, mas temos opiniões diferentes. Eu, Jéssica... Pra você ver que até aqui eu... Eu, Jéssica, acredito na teoria. Por isso que eu escolhi esse pra falar, ele escolheu esse pra falar. Eu acredito na teoria pré-milenista, onde a igreja vai passar pela grande tribulação. Inclusive, eu li, mas não expliquei, perdão. Aqui na Bíblia, né, onde eu li no Sermão da Montanha, que o próprio Jesus tá falando, ele tá aqui, tá dizendo, pra mim, né, claramente, ele está dizendo que nós vamos passar pela tribulação. Ele fala da fuga, ele fala do falso profeta, do anticristo, pra gente não... se dizer que tá aqui, que tá ali, não vai pro deserto. E se não, ai das grávidas, das que amamentam, porque aquele dia será de grande aflição. E ele fala aqui no versículo 22 do capítulo 24, ó. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então aqui Jesus falando, né, sobre estes dias de grande tribulação. E também tem, né, a questão que Deus, ele não livrou o povo de sofrer. Daniel parou na cova dos leões. Deus livrou Daniel na cova dos leões, mas Sadraque, permitiu. Mesaque e Abednego foram fornalha. livrados da fornalha. Os apóstolos, mártires, não foram livrados. Então eu creio assim, por que nós vai haver um livramento para nós? Eu não creio, né? Eu não creio que haverá um arrebatamento secreto, onde a igreja vai ser tirada e não vai passar pela grande tribulação. Eu creio que a igreja vai passar pela grande tribulação. E assim, gente, se a gente for falar um pouquinho de um contexto mais histórico, o que acontece? No ano 64 depois de Cristo, tá? A gente está falando ali dos primeiros anos ali da era cristã, você vai ter a primeira perseguição que vai acontecer com Nero, que ele forja toda aquela situação daquele incêndio de Roma. Muitos dizem que não foi Nero, outros dizem que foi Nero o culpado, mas ele aproveitou esse gancho do incêndio de Roma para poder acusar os cristãos que estavam naquele local e dizer que eles eram culpados, e dali ele implementa uma grande perseguição contra os cristãos. E detalhe, muitas pessoas, muitos teóricos dizem que Nero era o anticristo por causa disso e por causa de um outro detalhe. A gente não pode esquecer que o Império Romano ele tinha uma tradição de que cada imperador deveria ser tratado como Deus. Existia um culto ao imperador. O imperador deveria ser adorado. E o que vai acontecer com o anticristo? Caracteriza um anticristo, né? O anticristo ele vai querer ser adorado. Se ele não for adorado, o que ele vai fazer? Ele vai perseguir os cristãos. Ou seja, a atitude desses imperadores é muito parecida com a atitude do anticristo. Há teorias, por exemplo, o amilenista, ele acredita que existirão vários anticristos durante toda a história. Justamente por causa disso. Você pega os regimes totalitários do século XX, por exemplo, Hitler, Mussolini, todos esses camaradas, eles queriam ser adorados como Deus. E se eles não fossem adorados, o que eles faziam? Eles reprimiam essas pessoas. Tanto é que eles mataram, no caso de Hitler, 6 milhões de judeus. Perseguiu cristão, perseguiu quem não acreditava e quem não colocava ele no lugar de Deus. Então, assim, é uma coisa que a gente vê acontecendo durante todo o período da história. Então, por isso faz muitas pessoas acharem também que existiram vários anticristos durante a história. Então, assim, as duas teorias, elas têm fundamento. E tem base bíblica. Entendeu?
E isso que ela está falando aqui, de Mateus 24, é uma pergunta que os discípulos fazem para Jesus. Olha o que diz aqui no versículo 3. Olha só, os discípulos perguntando para Jesus, Mateus 24, verso 3. E estando assentados no Monte das Oliveiras, Jesus estando, chegaram-se a eles os discípulos em particular, dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Ou seja, ele está explicando para os discípulos o que vai acontecer. Aí você discorre o texto, nós falamos até no nosso último comentário, que foi esse vídeo que bombou, nós falamos dos sinais, guerras e rumores de guerra, fomes e pestes, né? O último sinal que a gente falou foi a apostasia, o abandono da fé. E quando você vem descendo, vai parar onde ela leu. Entendeu? E Jesus ele não está dizendo em momento nenhum ali que ele vai tirar a igreja da grande tribulação. Muito pelo contrário, ele está alertando de como eles vão passar na grande tribulação. Tá entendendo? Então, para você ver que as duas vertentes têm fundamento bíblico. Tá entendendo? E outro detalhe também que a gente não pode deixar de falar, a gente até anotou aqui, né? Quando que foi criada essa última teoria, essa teoria que eu estou defendendo aqui, né? Entre aspas, né? O dispensacionalismo. Foi criado em 1830. Foi criado em 1830. É a mais moderna. É bebezinho. Entendeu? Os primeiros cristãos, eles acreditavam que iam passar pela grande tribulação. Então só passou-se a crer que a igreja não vai passar pela grande tribulação em 1830, gente. Século XIX, ou seja, muito recente. Então assim, aí a gente deixa essa pergunta no ar para você. Você acredita que a igreja vai passar ou que a igreja não vai passar? A igreja vai ser tirada antes da grande tribulação. Agora, uma coisa boa das duas teorias, né, o Lucinho até fala, se eu tiver errado, pode me zoar quando você chegar lá no céu. Não tem problema nenhum. Porque as duas creem que Jesus vai voltar, entendeu? Então não há pecado de você não concordar em certos pontos. O importante é você crer. E outra coisa, irmão, estar preparado para o que acontecer. Porque o arrebatamento, você tem que estar preparado para ser arrebatado, porque Deus não vai te arrebatar se você estiver numa vida no pecado, se você estiver com uma vida torta, se você estiver em mentira, em adultério, em fornicação, roubando, sendo fofoqueiro, entendeu? Deus não vai te arrebatar. E outra coisa, você tem que estar preparado também para passar a tribulação. Se não houver um arrebatamento e for a tribulação, você tem que estar preparado, porque senão você não vai suportar. Lembra lá do último vídeo? Que nós falamos sobre se manter firme na fé, não ser um apóstata, porque senão você não vai aguentar. Você vai se render ao anticristo, por quê? Porque você vai precisar de dinheiro para comprar, e só vai comprar quem a marca da besta, quem tiver se rendido ao anticristo. Você vai poder circular pela rua quem tiver a marca da besta. Então você tem que se manter firme, para você estar preparado, estar firme, uma convicção. Eu vou morrer, mas eu vou morrer para estar na glória com o meu Senhor. Eu não vou negar a Cristo, eu não vou negar a Jesus. Então, de qualquer forma, nós temos que estar preparado, independente de qualquer coisa, independente de qualquer teoria, né? Então, gente, é isso aí. São as duas teorias que nós deixamos aí bem enfatizadas para vocês. Existem mais, mas a gente quis elencar essas aí porque são as que as pessoas mais acreditam. Né? E aí você deixa aí nos seus comentários qual é a teoria que você acha que está correta, o que você defende, o que você crê, qual é a sua crença, se vai passar ou se não vai passar. E a gente já pede também para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, tá? Compartilha com seus amigos, porque isso é de suma importância para poder estar enganjando aí. E se inscreve no canal, tá, gente? Então, e aí? A igreja vai passar pela grande tribulação? Sim ou não? Deixe seus comentários. Muito obrigado, né? Até o próximo vídeo. Continue aí conosco. Vai vir mais vídeo como esse, tá bom? Beijo, gente. Abraços. Fiquem na paz. Tchau, tchau.